Já parou para pensar em qual é o maior desafio entre levar um submarino ao fundo do mar ou uma nave ao espaço? Parece simples, né? Afinal, o espaço é um dos maiores mistérios da humanidade, enquanto o fundo do mar está bem aqui, no nosso planeta. Mas será que é tão fácil assim? Bom, quando pensamos na exploração espacial, logo vem à mente as grandes missões da NASA, os foguetes poderosos e toda aquela tecnologia de ponta. Porém, se você parar para refletir por um momento, percebe que o fundo do oceano tem seus próprios desafios, que muitas vezes são até mais intensos que os do espaço. A gente sabe que o oceano cobre 70% da superfície da Terra e que a Fossa das Marianas, o ponto mais profundo do mar, chega a incríveis 11 km de profundidade. E é aí que começa o jogo. O fundo do mar esconde um segredo que muitos subestimam: a pressão. É uma força brutal, esmagadora. Mas como será que isso se compara à imensidão do espaço e à pressão do vácuo que um foguete enfrenta? Fica ligado, porque logo mais vamos entender como a pressão no fundo do mar pode ser 1000 vezes mais destrutiva que o vácuo do espaço. E o que isso significa para as máquinas e estruturas que precisamos criar para sobreviver nesses ambientes extremos. E se você ainda não se inscreveu no canal, clica no botão agora, porque o que vem por aí vai te deixar de boca aberta. Ativa o sininho e fica com a gente até o fim. Agora vamos entrar de cabeça nesse mistério. Quando falamos sobre pressão, talvez você esteja pensando nas leis da física que você viu no colégio. Pois bem, no fundo do mar, a pressão vai muito além do que qualquer pessoa imagina. No espaço, as coisas funcionam de uma maneira muito diferente. Você deve saber que lá fora, no vácuo, não há ar, não há nada. Isso significa que a pressão externa sobre uma nave espacial é praticamente zero, o que é uma boa notícia, certo? Afinal, a estrutura da nave precisa resistir basicamente à pressão interna, que é mais ou menos igual à pressão que a gente sente na superfície da Terra, nada demais, só o que conhecemos como uma atmosfera à pressão de 1 atm. Agora vamos para o fundo do mar. A cada 10 metros de profundidade, a pressão aumenta em uma atmosfera adicional. Isso significa que a cada 10 metros que um submarino desce, ele encontra uma força imensa pressionando as suas estruturas. Chegando a 1000 metros já são 100 atmosferas de pressão. E você sabe o que acontece quando um submarino vai ainda mais fundo, para as profundezas da Fossa das Marianas? A pressão chega a incríveis 100 atmosferas. Mas o que isso realmente significa? Para você entender, imagine uma força tão forte que pode esmagar aço como se fosse papel. Isso é o que um submarino enfrenta quando vai a 10.000 metros de profundidade. Comparado com o espaço, onde a pressão é praticamente inexistente, no fundo do mar é um verdadeiro pesadelo. Uma pressão esmagadora, capaz de destruir qualquer estrutura que não seja projetada para resistir a ela. Agora eu sei o que você deve estar pensando. Mas e a nave espacial? Como ela lida com o vácuo? Segura essa que vamos detalhar isso no próximo tópico. Mas antes, vou te deixar com uma curiosidade que vai mudar a sua percepção sobre a resistência dessas máquinas. Como será que essas máquinas conseguem sobreviver a forças tão extremas sem implodirem? A resposta está em algo muito específico que a gente vai explicar logo mais. Agora que você já sabe que a pressão submarina é absolutamente brutal, vamos colocar as coisas em perspectiva. O que acontece quando comparamos esses dois ambientes extremos? O espaço é visto como a última fronteira, certo? Mas será que ele é tão imbatível assim, comparado ao fundo do mar? O vácuo do espaço pode parecer o grande vilão, mas ele tem uma característica peculiar. Ele não exerce pressão. Isso é uma vantagem para as naves, já que as estruturas precisam ser projetadas para suportar apenas a pressão interna, que é praticamente igual à pressão na superfície da Terra de cerca de 1 atmosfera. Isso significa que a nave pode ser projetada de forma relativamente simples para manter o ar dentro e resistir à radiação cósmica, e com um design relativamente leve. Agora, quando você desce no oceano, a situação muda completamente. No fundo do mar, cada metro a mais de profundidade significa uma pressão crescente. A 11 km de profundidade na Fossa das Marianas, a pressão é 1000 vezes maior do que a que uma nave enfrenta no espaço. Isso mesmo, 1000 vezes mais forte. Esse aumento de pressão é imenso, e qualquer falha na estrutura do submarino resultaria em uma implosão instantânea, algo que é bem mais difícil de acontecer com naves espaciais. O problema aqui é que a água, ao contrário do vácuo, é incompressível. Ou seja, se houver a menor fissura em um submarino, a água vai invadir a estrutura a uma velocidade tão alta que seria impossível reagir a tempo.
Mas será que isso significa que o fundo do mar é ainda mais difícil de explorar que o espaço? Antes de te dar a resposta, deixa eu te fazer uma provocação. Como será que os engenheiros lidam com esse inimigo invisível chamado pressão para construir submarinos que resistem a profundidades tão extremas? Agora que já entendemos a magnitude da pressão submarina, é hora de revelar como engenheiros conseguem construir submarinos capazes de resistir a essa força esmagadora. E não é qualquer material que pode fazer esse trabalho. Quando se trata de naves espaciais, o desafio está em resistir ao vácuo do espaço e à radiação cósmica. Mas no fundo do mar, o desafio é ainda mais intenso. Você já imaginou um submarino descendo a 11 quilômetros de profundidade e sendo pressionado por 100 atmosferas? Para resistir a isso, os materiais precisam ser nada menos que excepcionais. Primeiro, um dos maiores segredos é a forma esférica. A geometria de uma esfera é única porque ela distribui a pressão de maneira uniforme por toda a sua superfície. Ou seja, ao invés de uma forma angular ou plana, que concentraria a pressão em pontos específicos, a esfera permite que ela se distribua igualmente por toda a estrutura. Essa forma garante que o submarino tenha a melhor resistência possível contra a pressão esmagadora. Mas a forma sozinha não é suficiente. É aqui que entra o material. Para resistir a pressões tão extremas, os submarinos utilizam materiais de altíssima qualidade, como titânio e aço de alta liga, que são extremamente resistentes e ao mesmo tempo leves o suficiente para não comprometer a estrutura. O Submersible Limiting Factor, que atingiu a Fossa das Marianas em 2020, tem um casco esférico de titânio com impressionantes 90 ohms espessora, e isso para proteger apenas 2 pessoas. Mas mesmo com toda essa tecnologia, um simples parafuso mal apertado ou uma solda imperfeita poderia significar implosão instantânea. Um erro de precisão em um material tão resistente seria o suficiente para destruir todo o sistema. Agora, se isso já parece complicado, imagine o que acontece quando você está lidando com materiais que não podem falhar nem por 1 milímetro. Como será que as naves espaciais enfrentam esse mesmo tipo de desafio com materiais bem mais leves e mais finos? Agora que você já sabe que a forma esférica e os materiais de altíssima resistência são essenciais para a construção de submarinos, vamos entrar um pouco mais fundo, sem trocadilhos, em como essas máquinas conseguem se manter intactas nas profundezas mais extremas do oceano. O segredo por trás de um submarino não está apenas no design, mas também na precisão absoluta com que ele é construído. Cada componente, cada solda, cada parafuso precisa ser perfeito, porque qualquer falha, mesmo que mínima, pode resultar em uma tragédia. O Limiting Factor, que chegou à Fossa das Marianas, é um exemplo perfeito disso. Este submersível foi projetado para resistir a pressões extremas e levar apenas 2 pessoas à profundidade de 10.900 metros. O casco esférico de titânio que ele utiliza tem uma espessura de 90 milímetros, o que pode parecer impressionante, mas cada detalhe, como a espessura da solda e o encaixe de cada parte, é minuciosamente calculado para garantir que ele não sofra nenhuma falha estrutural. Se pensarmos nas naves espaciais, o desafio é bem diferente. Enquanto os submarinos precisam ser blindados contra a pressão esmagadora da água, as naves espaciais precisam ser projetadas para conter a pressão interna e enfrentar o vácuo do espaço, sem contar as radiações cósmicas. Aqui o material tem que ser leve, já que qualquer excesso de peso pode inviabilizar o lançamento da nave. O uso de alumínio e compósitos de carbono torna as naves mais leves, mas essas escolhas também limitam a resistência ao impacto de pressões externas. E aqui vai um detalhe-chave. Embora a pressão submarina seja muito maior, as naves espaciais enfrentam um outro tipo de problema que os submarinos não precisam se preocupar. Já pensou em como a radiação no espaço afeta a estrutura de uma nave? Ou o que aconteceria se uma nave enfrentasse uma falha de vácuo? Agora vamos falar de algo que realmente impressiona: os desastres e sucessos que marcaram a história da exploração submarina e espacial. São situações extremas onde a pressão, seja da água ou do vácuo, testou os limites da engenharia. Comecemos com os desastres submarinos, onde a pressão esmagadora já mostrou seu poder de destruição. Em 1963, o submarino nuclear USS Thrasher, um dos mais avançados da época, afundou a cerca de 2.400 metros de profundidade durante um teste. O que aconteceu? Uma falha nos sistemas de controle fez com que o submarino descesse ainda mais profundo, até que a pressão resultou em uma implosão devastadora. O caso foi tão trágico que a implosão foi instantânea, destruindo completamente a estrutura em menos de 1 segundo. A pressão no fundo do mar foi implacável, e em frações de segundo o submarino se transformou em uma massa de metal retorcido. Mas não são apenas os desastres que mostram a complexidade da exploração submarina. Em 2020, o Limiting Factor
como mencionei antes, foi a uma profundidade de 10.900 metros na Fossa das Marianas, e adivinhe, ele sobreviveu, mostrando o incrível nível de resistência que a engenharia moderna pode alcançar. Isso é uma vitória da ciência e da engenharia. Agora, se estamos falando de desastres, o espaço também não fica atrás. Um dos incidentes mais marcantes aconteceu com a missão Apollo 13, onde em 1970 uma explosão no módulo de serviço danificou gravemente a nave, colocando em risco a vida dos astronautas. Apesar da gravidade do acidente, a pressão do vácuo no espaço não causou implosões imediatas. Em vez disso, o que aconteceu foi um dano gradual, onde os astronautas tiveram que lutar contra a falta de oxigênio, sistemas de comunicação danificados e temperaturas extremas. Esse evento mostrou o quanto os engenheiros têm que estar preparados para uma falha gradual, diferente do que acontece nas profundezas do oceano. E tem também o caso recente do submersível Titan, que fazia uma expedição ao Titanic, mas que em 2023 acabou implodindo a cerca de 3.350 metros de profundidade. A pressão naquele momento era de cerca de 32,8 MB, o que, com toda certeza, foi suficiente para causar um desastre. Uma falha no design ou na instalação de um dos componentes estruturais fez com que a água invadisse o submersível a uma velocidade de milhares de quilômetros por hora, fazendo com que o casco se rompesse imediatamente. Em menos de um segundo, toda a pressão do oceano foi suficiente para esmagar a estrutura. Agora, você deve estar se perguntando, com tantos riscos, por que continuamos a explorar esses ambientes tão extremos? O que motiva os cientistas, engenheiros e aventureiros a continuar tentando? Bom, a resposta está nos desafios e oportunidades que ambos os ambientes oferecem. Agora que você viu as dificuldades extremas e os desafios enfrentados tanto pelos submarinos quanto pelas naves espaciais, vamos falar sobre o futuro. O que podemos esperar dessas explorações nos próximos anos? Como a engenharia está evoluindo para lidar com pressões que parecem quase impossíveis de suportar? No mundo submarino, a tecnologia está avançando para criar submersíveis cada vez mais seguros e capazes de suportar as pressões extremas do fundo do mar. Novos materiais estão sendo desenvolvidos, como ligas metálicas mais resistentes e compósitos, com a capacidade de resistir à corrosão e às pressões gigantescas da água. Além disso, as formas geométricas dos submarinos também estão sendo aprimoradas. Embora a esfera continue sendo a melhor opção para distribuir a pressão de forma eficiente, há uma constante busca por designs inovadores que combinem resistência e funcionalidade. Outra grande inovação está na automação e na robótica submarina. Submersíveis não tripulados estão se tornando cada vez mais sofisticados, permitindo que a humanidade explore as profundezas do oceano de maneira mais segura e econômica. Esses robôs são equipados com sensores e câmeras que podem resistir a pressões extremas, permitindo a exploração de locais antes inacessíveis. Já no espaço, o futuro está recheado de inovações igualmente empolgantes. As naves espaciais estão se tornando mais leves e eficientes, graças a avanços no uso de materiais como compósitos de carbono e cerâmicas avançadas que são tanto resistentes quanto extremamente leves. Isso é crucial porque, como você já sabe, no espaço cada grama conta. As naves precisam ser projetadas para suportar condições extremas de temperatura, radiação e até mesmo a possibilidade de colisões com micropartículas espaciais. Tudo isso enquanto mantém a pressão interna estável. E tem mais. Viagens interplanetárias estão se tornando mais realistas. Com os avanços da SpaceX, NASA e outras empresas, estamos mais perto de enviar missões tripuladas para Marte, por exemplo. Isso significa que as estruturas das naves precisarão ser ainda mais robustas para suportar os desafios da atmosfera marciana e das longas viagens espaciais. Aqui vem o ponto que te deixei em suspense lá no começo. Como será que a humanidade vai conseguir lidar com a pressão espacial e submarina ao mesmo tempo? Estamos chegando em um ponto onde os conceitos de engenharia vão ter que se adaptar para criar máquinas híbridas que possam ser eficazes tanto no fundo do mar quanto no espaço. Você consegue imaginar isso? O futuro da engenharia parece estar se preparando para unir esses dois mundos extremos, criando tecnologias que podem ir onde nenhuma máquina foi antes. E por falar em inovação, isso leva a uma pergunta essencial. Como as novas gerações de engenheiros e cientistas podem estar se preparando para esses desafios? Agora que a gente deu uma olhada no incrível futuro das explorações submarinas e espaciais, é hora de falar sobre o papel de quem vai construir essas novas fronteiras, né? Isso mesmo, a nova geração de engenheiros e cientistas será responsável por transformar esses conceitos em realidade. E acredite, o futuro é brilhante, mas também repleto de desafios técnicos imensos.
com o avanço das tecnologias de engenharia 3D e simulação virtual, cada vez mais engenheiros estão sendo treinados para trabalhar com designs complexos que desafiam os limites do que podemos construir, tanto para o fundo do mar quanto para o espaço. Softwares como Autodesk Inventor estão se tornando ferramentas essenciais para os profissionais, pois permitem criar e testar projetos em 3D, simular as condições extremas de pressão, temperatura e radiação, e otimizar os designs antes mesmo de qualquer protótipo físico ser feito. A boa notícia? Se você está interessado em seguir carreira nesse tipo de engenharia, o caminho está mais acessível do que nunca. Há uma quantidade crescente de cursos especializados, tanto online quanto presenciais, que podem te ajudar a entender e dominar os conceitos necessários para se envolver em projetos tão desafiadores. O método de aprendizado está mais dinâmico, com foco em projetos práticos que simulam exatamente as condições que você vai enfrentar no mundo real. E se você já está pensando em entrar nessa área, eu vou te dar uma dica quente: se especializar em materiais avançados, como titânio, compósitos de carbono e até mesmo tecnologias de nanotecnologia, será um diferencial e tanto. Esses materiais são a chave para a resistência e a leveza das estruturas que veremos no futuro, tanto no fundo do oceano quanto nas estrelas. Agora pensa por um momento. Quais desafios você gostaria de enfrentar no futuro? Projetar submarinos que possam suportar pressões imensas ou naves espaciais que possam cruzar o sistema solar? O campo da engenharia está numa explosão de inovação, e novas fronteiras estão sendo abertas o tempo todo. Se você está pronto para se lançar nesse mundo, a hora de começar é agora. E falando nisso, se você gostou desse conteúdo e quer se aprofundar nesse universo da engenharia, dê um passo a mais e explore os cursos que te recomendaria. São oportunidades que podem te levar a um futuro de sucesso, onde você pode ser o próximo a projetar soluções para as maiores barreiras do planeta e além. Agora, para fechar, me conta, qual das duas explorações você acha mais desafiadora? O fundo do mar, com sua pressão esmagadora? Ou o espaço, com todos os seus mistérios e perigos? Deixe sua opinião nos comentários e aproveite para se inscrever no canal. Deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo futurista como esse. E se você curtiu o que aprendeu aqui, tem 2 vídeos ao lado que vão expandir ainda mais o seu conhecimento sobre os mistérios da engenharia e das ciências. Agora, é com você. Está preparado para enfrentar os maiores desafios da engenharia moderna? Curtiu descobrir esses desafios extremos? Então, não perde tempo. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like para não perder nenhuma aventura como essa. E se você acha que esses mistérios são só o começo, clica nos vídeos ao lado e continue explorando com a gente.